Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, queridas ouvintes. 31 de agosto. Vamos para mais provérbios. Provérbios é ensinamento para a gente. Então, vamos desfrutar. E o provérbio de hoje diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios, capítulo 22, versículo 13. Temos como título hoje: qual é a sua escolha? Um indolente tem preguiça para tudo. O que ele realmente quer é não fazer nada e também não assume qualquer responsabilidade. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Provérbios 6:10. Se ele for encarregado de alguma tarefa, tudo é motivo para não fazê-la. Há um leão lá fora, correrei risco de morte se eu sair, diz ele. Este nunca prosperará, pois sobrevirá a sua pobreza como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. Na parábola dos talentos, aquele que recebeu um talento por pura preguiça, escondeu na terra o seu capital. O Senhor o chamou de servo mau, negligente e inútil. Foi lançado para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Porém, a atitude do que recebeu 5 talentos foi totalmente diferente. Ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Mateus 25:16. Este foi chamado de servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Ele entrará no gozo do Senhor quando ele voltar. Qual é a sua escolha? Queridas ouvintes, amadas irmãs, a nova escolha deve ser servir o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com excelência. Até amanhã, com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Amém, queridas irmãs. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário, semana 1, de domingo. Nossos versículos de leitura bíblica estão em Atos 5, do 27 ao 32, Atos 6, do 11 ao 14 e Atos 8, 1. Ler com oração. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vós constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas 6:12. Título de hoje: o reino, o governo
e à direção de Cristo. Depois que Pedro e João foram libertos da prisão por um anjo, sem deixar vestígios, voltaram a ensinar o povo. Interrogados novamente pelo sumo sacerdote, Pedro mais uma vez foi ousado em testemunhar os fatos da dispensação da fé. Atos 5, do 27 ao 32. Quem obedece à fé e crê na palavra, entra em uma nova dispensação, pois Deus lhe outorga o Espírito Santo, que pode operar milagres com grande poder. A igreja primitiva vivia na nova dispensação, porque estava debaixo do poder do Espírito Santo. Os apóstolos tinham ousadia ao enfrentar as autoridades que os proibiam de pregar em nome de Jesus. Eles reconheciam que lhes cabia obedecer primeiramente a Deus e continuar fielmente pregando a palavra. No 6º capítulo de Atos, vemos a passagem sobre Estevão, que, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então, as autoridades da sinagoga subornaram homens para acusar de proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra ele. O que estava entalado na garganta deles é que a igreja já não pregava a lei de Moisés, mas pregava a Jesus ressurreto. E diante do poder que o Espírito Santo manifestava por meio da igreja, eles nada podiam fazer. Isso estava mudando os costumes da nação de Israel, que é fundamentada na lei. Quando são abalados os alicerces, que praticamente é uma constituição de uma nação, toda a nação é abalada. Neste contexto, quem está no poder se sente ameaçado e só se preocupa em manter em sua posição. A introdução de uma nova forma de viver, pregada pela igreja, começou a incomodar quem estava no poder, até chegar ao ponto de explodir e culminando na morte de Estevão. Antes de ser morto, como vemos no capítulo 7 de Atos, Estevão apresentou sua defesa ao Sinédrio. Este capítulo nos traz muita luz. Ele não começou seu discurso falando de Moisés, mas de Abraão, mostrando que a incumbência de Deus ao chamá-lo era ainda superior à de Moisés. Abraão foi justificado por crer em Deus e se tornou pai da fé. Já Moisés foi escolhido para guiar o povo e dar a lei até que visse o descendente prometido a Abraão, dando início a uma nova dispensação. A intenção de Deus não era perpetuar o judaísmo. Deus queria introduzir uma nova dispensação para poder cumprir sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. No entanto, a liderança dos judeus não entendeu que a dispensação da lei era provisória. Estevão tentou mostrar-lhes que eles veneravam Moisés e a lei, mas quando Deus usou Moisés para falar ao povo palavras vivas, eles não obedeceram. Estevão mostrou-lhes que ao longo dos tempos, Deus sempre mandou mensageiros, profetas que falavam por ele, e eles os desprezaram.
Eles mataram os profetas que anunciavam a vinda de Jesus e mataram Jesus. Quando o discurso chegou a esse ponto, a panela de pressão explodiu. Eles chegaram ao limite, querendo silenciar a igreja de qualquer forma. Esse foi o estopim. A partir desse episódio, a igreja passou a sofrer grande perseguição, mas acarretou também uma mudança de rumo na história da igreja em Jerusalém. E Saulo consentia sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8:1. Embora o livro de Atos dos Apóstolos registre apenas um versículo, essa perseguição foi cruel e traumática. Ó Senhor Jesus, vemos pelos testemunhos de Paulo de quando ele perseguia a igreja, que ele prendia nos cárceres homens e mulheres, com autorização do sumo sacerdote, e depois os levava para serem julgados no tribunal, onde podiam ser condenados à morte. E ele tinha poder de voto para matá-los. Esses acontecimentos ocorreram em toda Jerusalém, Judéia e Samaria. Certamente, todas essas regiões foram percorridas pelos líderes religiosos para perseguir os cristãos. Podemos aferir isso porque, quando Paulo se converteu, ele não estava na Judéia nem em Samaria, mas estava indo para a Síria, que é Damasco, a fim de prender os cristãos. A perseguição, então, não se limitou a Jerusalém e a Judéia. Nesse contexto, diante dessa pressão, começou a surgir dentro da igreja de Jerusalém um partido que era pró-flexibilização, a fim de aliviar a tensão da perseguição. E como se alivia a pressão da oposição? Podemos entender que isso ocorreu na igreja em Jerusalém, lendo esse versículo de Gálatas. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vós constrange a vos circuncidastes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas 6:12. Caro leitor, cara ouvinte, você compreende? Aqueles que não querem sofrer perseguição voltaram a pregar circuncisão para aliviar-se do sofrimento. Assim, surgiu entre os judeus que creram em Jerusalém um partido que pregava a circuncisão. Muitos entenderam que Pedro, em sua liderança, era muito radical, provocando todo esse sofrimento à igreja. Agora podemos entender melhor o que realmente aconteceu na história da igreja em Jerusalém. Amém. Pegue uma caneta e um papel, anote a sua luz, direção e admoestação. Ore e faça um grito de guerra. O importante é nós extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Amanhã nós voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário. Jesus é nosso Senhor. Vamos fazer a lição de domingo! 1, 2, 3 e... Deus conta comigo, Deus conta contigo pra fluir alegria. Deus conta comigo, Deus conta contigo pra fluir alegria. Aqui, ali e em toda a terra, alegria. Alegria. Aqui, ali e em toda a terra, alegria. 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 Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti como boa terra. Bom dia, amadas irmãs.
Queridas ouvintes, estamos aqui nesse domingo para louvar e engrandecer o nome de Jesus, com mais um programa Mães Amorosas, com o nosso quadro Leitura Bíblica. Tantas lutas, né, irmãs? Mas fomos vitoriosos. Estamos aqui desfrutando do verdadeiro descanso que é Jesus, né? Chegou o final de semana e a gente vai encontrar com os irmãos, com as irmãs, vamos desfrutar do Senhor. É um dia mais perto da volta do Senhor, né? Senhor Jesus está remindo o tempo, hein? Os dias estão mais curtos, irmãs, né? A gente tem que correr para dar conta do recado e priorizar as coisas do Senhor, né? Porque se você deixar para de noite, você não lê a Bíblia, você não ora, né? Então a gente tem que priorizar mesmo, né? Ver o que é mais importante, né? E fazer primeiro. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor tem dado para nós. Que o Senhor possa ser com cada uma das nossas ouvintes, Senhor, ser com a família de cada uma. Senhor Jesus, esteja abençoando os casamentos. Abençoa, Senhor, o lar das irmãs com muita paz, Senhor Jesus. Ó, Senhor, com muita fartura, com saúde. E o Senhor possa estar também consolando os que precisam ser consolados. Senhor, curando os que precisam ser curados. Senhor, intercedo, Senhor, por todas as famílias caetitenses, por toda a região aqui. Senhor, pelo pessoal que mora no perímetro rural, por Brejinho, Maniaçu, Guanambi. Senhor, possa estar abençoando a região. Abençoa também, Senhor, todos os ouvintes, Senhor, que nós temos em tantos lugares. Senhor, muito obrigado, Senhor, para a cidade de Ribeirão Preto. O Senhor pode estar abençoando ali a Vânia, Senhor, com o seu marido, seus negócios, a sua saúde. Senhor, abençoa, Senhor, as irmãs do Nordeste, as irmãs do Pará, as irmãs que têm ouvido o nosso programa, as irmãs de Avaré, ó Senhor, de Penápolis, abençoa a irmã Terezinha, abençoa os nossos ouvintes, também os varões, Senhor, o irmão Mírio, seu irmão Carlinhos, Senhor, vários maridos que estão desfrutando junto com as suas esposas. Senhor, abençoa, Senhor, os casamentos deles. Senhor Jesus, que possa haver muita oração nessas casas. Senhor, que possa o Senhor trazer o seu reino para a terra. Ó, Senhor, através de cada uma de nós, cristãs, que amamos o Senhor, que nós possamos lutar no nosso dia a dia com as armas espirituais que o Senhor nos deu, possamos estar invocando o seu nome, possamos estar orando umas pelas outras, lendo a Bíblia, trazendo a palavra para dentro do nosso espírito, como a palavra rema, como a espada de dois gumes, que tanto ela nos defende, Senhor, como ela corta, divide a alma do espírito, que é o que nós muitas vezes precisamos fazer com as nossas vidas. Senhor Jesus, precisamos saber onde nós estamos, se nós estamos vivendo no Espírito, servindo o Senhor em realidade, ou se nós estamos em nós mesmos. O Senhor possa nos dar esse discernimento, para que a gente possa nos arrepender e voltar ao Espírito, aonde o Senhor está, aonde o Senhor fez a habitação. Somos o templo do Espírito Santo, que todas nós possamos estar vivendo de acordo, Senhor, com a Tua vontade, Senhor, santificando a nossa vida, Senhor, a cada dia, Senhor, nós só queremos nos derramar aos Teus pés. Senhor Jesus, faz-nos essas mulheres vencedoras. Senhor, tantas são as lutas, mas quantas são as vitórias, muitas vitórias, que nós possamos olhar para elas. Senhor, olhar para Cristo que nos deu vitória. Não olhamos com medo de lutar, mas que nós possamos olhar para a vitória que o Senhor tem dado para nós. Consagramos-nos a Ti nesta manhã. Senhor Jesus, Tu és tão belo para nós. Senhor Jesus,
ao contemplar a tua beleza, Senhor, tudo fica belo. Ó Senhor Jesus, dá-nos da tua presença, na casa das irmãs da nossa vida, dá-nos a tua presença, onde quer que nós estejamos, possamos ter o Senhor com a gente. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Amém, irmãos? Vamos invocar o nome de Jesus. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Como é bom, né? A gente invocar o Senhor, orar a Ele, cantar um hino, né? Que bom que é a gente ter essa comunhão com o nosso amado. Muito bom, queridas irmãs, eu gostaria de ver vocês, estar com vocês, conhecer a carinha de cada uma de vocês. Mas mesmo a gente não tendo essa oportunidade de nos conhecer, mas saiba que vocês estão no meu coração. Ah, aleluia. É verdade, irmãs. É verdade. Deus abençoe vocês, viu? Todos vocês que estão cooperando com a gente aí, com esse ministério de evangelização. Amém? Queridas, hoje eu quero ler esse versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, irmã? Oh, que versículo mais lindo, né? Você pode orar com esse versículo. Você pode falar assim: Senhor, eu estou em Cristo, né? Eu sou nova criatura. Obrigada, Senhor. Tudo que é velho já passou. Meus pecados já foram perdoados. O Senhor não se lembra mais. Oh, Senhor, as coisas antigas já passaram. Tudo agora é novo, porque eu estou no novo homem. Sou nova criatura. Eu estou em Cristo. Isso aí. Orar, ler com oração, né? Pegue essa palavra e faça dela a sua oração, né? Agradeça ao Senhor, porque Ele já fez todas as coisas velhas passarem e Ele tornou tudo novo para você. Amém? Você é uma nova mulher hoje. Amém? No novo homem temos um viver coletivo. Esse é o título da mensagem de hoje. Como já falamos em sua epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo usa o mesmo verbo revestir-se nesses dois versículos. Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. No passado, todos nós vivíamos no velho homem. Éramos individualistas, egoístas, disputávamos posições e tomávamos nossas próprias decisões. Quando cremos em Jesus, entretanto, fomos batizados para dentro de um só corpo, o corpo de Cristo. Esse é o novo homem, a igreja. Como ele é coletivo, estamos entre muitos outros membros e vivemos agora para o corpo, tá? Então eu quero falar de novo essa frase. Esse é o novo homem, eu faço parte dele, né? Essa é a igreja. E como esse novo homem é coletivo, estamos entre muitos outros membros e agora nós vivemos para o corpo. Olha só. Muitos ainda não abandonaram essa velha atitude. E mesmo na igreja continuam sendo egoístas e vivendo para si mesmos. Se alguém não os trata bem, dizem que na igreja não há amor. Mas agora que estamos no corpo, revestimos-nos do novo homem, por isso algo dentro de nós, nossos sentimentos mais profundos, muda. Lembra do esplancnon de Cristo? Ele entrou em nós. E não mais vivemos no egoísmo do velho homem, mas nos ternos afetos de misericórdia, cheios de compaixão, como Cristo aqui na terra,
que não olhava para si mesmo, mas olhava para as multidões. Hoje não devemos olhar para nós mesmos, nem pensar no que é melhor para nós, mas olhar para o corpo, olhar para fora. O Senhor mudou o nosso interior, não é verdade? Diz que é verdade. Ele mudou o nosso interior, do egoísmo para a compaixão e empatia. Passamos a perceber que os outros sofrem e a compreender suas dores e dificuldades. Paulo vai mais fundo mostrando o que havia nas entranhas do velho homem. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Colossenses 3:8. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Dentro de nós havia muita ira e indignação, que é o mesmo que raiva e fúria. Havia também maldade e maledicência, que é falar mal uns dos outros. O homem natural gosta de falar mal dos outros, de seus defeitos e problemas. Se alguém critica, é porque se acha perfeito e superior e considera que os outros é que são problemáticos. Falar palavras obscenas no mundo de hoje é algo comum, pois há cada vez mais liberdade. Até as crianças aprendem a falar palavrões. Na igreja, no Novo Homem, evitamos essa linguagem, tá? E só proferimos palavras saudáveis. E Paulo continua em Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. No velho homem, mentíamos, né? Porque ainda estávamos na mentira e não vivíamos na verdade. Agora estamos na verdade e não mais mentimos uns aos outros. Que o Senhor nos leve a falar sempre a verdade. Amém? Aleluia! Hoje estamos no novo homem, somos coletivo, né? Então devemos amar uns aos outros, né? E não mentir, falar só a verdade, não ter ira, nem falar mal dos outros, né? Isso é coisa para o velho homem, né? Nós agora já deixamos tudo isso para trás, porque estamos em Cristo. Ó Senhor Jesus, que isso seja para nós realidade, né, irmãs? Tem que sair do papel, né? Nós hoje temos que buscar viver essa realidade. E a fonte é Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Se nós estamos em nós mesmos, nós voltamos às práticas velhas, às práticas antigas do velho homem. Então, onde nós temos que estar? É em Cristo, no novo homem, né? E aí, tudo que é velho passa, já é passado, né? E tudo que é novo já é realidade. Ó Senhor Jesus, no novo homem temos um viver coletivo, que é a igreja, né? E na igreja nós devemos exercitar o amor, né? A compaixão, a empatia, a compaixão que vem das entranhas, né? O esplâncnon de Cristo, né? Ter compaixão das pessoas, né? Ter amor pelas pessoas, né? O novo homem é isso, é amar, cuidar, considerar, falar a verdade, amém? E sempre será Jesus, aquele que foi contemplado por anjos, aquele que foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, para que o homem expressasse o Senhor. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida que a vida cresce em nós,
expressão. Nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Nós nos tornamos parecidos com o Senhor, pois à medida... Amadas irmãs, chegou a hora da nossa leitura bíblica, né? E nós vamos ler Jó, capítulos 37 a 39. Quem está falando é Eliú, é a quarta fala dele. Versículo 1. Diante disto, meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva ao aguaceiro, sejam fortes. E assim ele torna inativas as mãos de todos, para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para a disciplina se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Deus é perfeito em conhecimento. Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido como espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com Ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém, não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Termina aqui o diálogo Fala de Eliú. Capítulo 38, versículo 1. Primeira resposta de Deus a Jó. Olha, Deus vai responder Jó. Capítulo 38, versículo 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Eu lancei os fundamentos da terra. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões,
Quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. De onde vem a luz e a escuridão? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada? Ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa? Você sabe disso, porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Quem faz a neve? Você alguma vez entrou nos depósitos da neve? Ouviu os reservatórios do granizo? Que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz? E onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem faz a chuva, o orvalho, o gelo e a geada? Versículo 25. Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões? Para fazer chover sobre a terra, onde não há ninguém, nos lugares desertos onde ninguém mora? Para descendentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Você conhece as leis que governam o céu? Será que você pode atar as correntes do 7 estrelo ou soltar as cordas do Orion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a ursa maior com seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Quem pode derramar a chuva? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens. Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode enumerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Quem alimenta os animais e as aves? Será que é você que caça presa para a leoa ou mata a fome dos leãozinhos? Quando se agacham nos covis e ficam espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo, quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Quem fez cada animal com o seu jeito de ser? Capítulo 39, versículo 1. Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidou das corças quando dão as suas crias? Pode contar os meses que cumprem, ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele se ri do tumulto da cidade, não ouve os gritos do guia. Os montes são o lugar do teu pasto e anda à procura de tudo que está verde.
Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto da sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas? Ou irá ele atrás de você para desfazer os torrões nos campos do vale? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e o recolherá na sua ilha? A avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia. E se esquece de que algum pé os possa esmagar, ou de que os animais do campo possam pisá-los. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas? É você quem faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, satisfeito com a sua força, e sai ao encontro dos inimigos. Zomba do medo e não se espanta. Não recua por causa da espada. Sobre ele balança a aljava. Cintila a lança e o dardo. Com ímpeto e fúria, vai engolindo as distâncias e não se contém ao som do clarim. A cada toque do clarim ele diz, avante! Cheira de longe a batalha, o grito dos comandantes e o alarido de guerra. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco, onde faz a sua morada. No alto do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhotes chupam sangue onde há mortos. Ali ela está. Termina a leitura de hoje. Nas falas de Eliú, o que nós vemos? Muita sabedoria, né? Tanto nele como em Elifaz e Zofar, que são os outros dois amigos aí que já falaram, né? Mas o erro que a gente vê, a falha, né, que a gente vê nos três amigos de Jó, é a motivação. Na verdade, todos eles são sábios, eles conhecem a Deus, né, conhecem a palavra e realmente são amigos de Jó, mas eles estão julgando o seu amigo, né, por uma coisa que eles supõem que esteja acontecendo, né. Às vezes nós fazemos isso também, né, mas às vezes nós também fazemos isso quando nós julgamos, às vezes uma pessoa está doente, né, e a gente julga, né, nossa, por que essa pessoa tão boa está passando por essa situação, né? E às vezes a gente julga, a gente acha, nossa, será que não tem alguma coisa oculta? Não sei se já passou alguma coisa assim pela tua cabeça, né? Então, não cabe a nós julgarmos, né? Mas ajudarmos no que for possível, né? Consolar, né? Encorajar, levar essa pessoa que está doente a ter ânimo para lutar contra a doença, né? E quem julga é Deus quem nos julga, né? Nós não somos juízes de ninguém, Deus não nos colocou como juiz, Ele é o juiz, né? Então, toda vez que a gente vê uma pessoa em sofrimento e tudo, a nossa posição deve ser de compaixão, de amor, de ajudar e nunca de julgar, né? Eu aprendi muito lendo, várias vezes já lendo a Bíblia, né? Nesse tempo aí nesse período que eles começam a conversar, eu sempre ganho isso, sabe? Senhor Jesus, a palavra deles é de sabedoria,
eles têm o conhecimento bíblico, só estão nessa falhando nisso. Estão julgando, sem saber se realmente Jó é essa pessoa que ele supõe que ele seja, né? E nós sabemos que Jó tem a natureza pecaminosa, né? Como todos nós, mas ele é fiel a Deus, né? Ele é fiel a Deus e o próprio Deus reconhece isso em Jó. Por fim, tudo vai cooperar, né? Para o bem de Jó, né? Porque as provações são para isso. É para nos expor, né? Tira, quando você coloca o ouro, né? No cadinho, né? As impurezas sobem, aí o ourives tira as impurezas, então cada vez mais vai purificando o ouro. E é assim que o Senhor faz conosco nas tribulações, amém? Então, nós possamos tirar proveito nessa leitura, para que a gente não caia nos mesmos erros, né? Tá certo? Então tá, Jesus é o Senhor. Ficamos por aqui. Desejo a vocês um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Então, eu aguardo vocês. Fiquem agora com a Marlene, que traz pra gente Salmos, Provérbios e 2 Coríntios. Bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 44, versículos 9 até 26, Provérbios, capítulo 22, versículo 13, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 até o 10. Começando com Salmos, ainda falando sobre apelo por auxílio divino. Agora, porém, tu nos rejeitastes e nos expuseste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha antes os gritos do que a afronta a blasfêmia à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Agora, Provérbios, capítulo 22, versículo 13. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 até o 10. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Os 3 verbos do tempo do fim. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso está em 2 Timóteo 4, de 7 a 8. Todos os cristãos precisam saber que ainda há tempo, ainda há esperança. Se você deixou o campo de batalha por achar que não consegue ou que as circunstâncias e o inimigo são muito fortes, nós o encorajamos a voltar novamente à luta e combater o bom combate. Combata a vontade própria, o ego, o eu, a preguiça e a frieza espiritual. Combata as trevas, a degradação e o mundo. Se você já deixou a pista de corrida por imaginar que é fraco, nós os encorajamos mais uma vez a levantar-se, esquecer das coisas que ficam para trás e entrar novamente na carreira. Complete a carreira, não desista, proteja a sua fé, cuide dela assim como o agricultor faz com sua lavoura ou o jardineiro com suas rosas. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama a avançar, a combater esse bom combate, independente do nosso viver. O Senhor é aquele que nos dá nova oportunidade, que nos chama de volta para Ti, para completar essa carreira, para guardar a fé, até que a coroa da justiça nos seja entregue naquele dia. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque ainda há esperança para nós, porque a Tua vida nos chama para correr e avançar. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim.
Busque, Senhor, ó, nos ensina a orar. A Ti nos faz voltar e cada dia mais Te invocar. Cresce, Senhor.